The metallic tang of fear was a constant background note to my childhood, a subtle flavor always present, no matter what I ate. It mixed with the stale scent of dust and desperation that clung to our threadbare carpets and seeped into the very drywall of our small, sagging house. At 14, I understood more than my parents ever gave me credit for. I understood the strained silences that fell over dinner when the phone rang too many times. I understood the way my mother's shoulders would hunch, almost imperceptibly, when she thought no one was looking, as if carrying an invisible weight heavier than any grocery bag. And I understood the grim set of my father's jaw, the way his eyes would glaze over, staring at a television that wasn't even on, lost in a labyrinth of numbers I only vaguely grasped. Our debt wasn't a secret, not really. It was an open wound, festering in the quiet corners of our lives. It had started, they said, with Dad's grand ambition, a landscaping business that had withered and died faster than the hydrangeas he'd planted for Mrs. Henderson next door. Then, Mom's chronic back pain had flared, leading to doctor's visits, specialists, prescriptions, and physical therapy, each bill a new hammer blow against the already crumbling foundation of our finances. The cumulative effect was a suffocating blanket of overdue notices and collection calls that had become the soundtrack to my adolescence. I remember one Tuesday evening, the air thick and humid, the kind that promised a thunderstorm but delivered only oppressive heat. I was sitting at the kitchen table, gnawing on a dry piece of toast, trying to focus on my algebra homework. The cheap fluorescent light above hummed, casting a sickly yellow glow on the chipped formica. My father was in the living room, supposedly watching the news, but the low murmur of the television was punctuated by long stretches of silence. My mother was at the sink, washing the same 3 plates for what felt like an hour, the rhythmic squeak of the sponge against ceramic a nervous tick. Then the phone rang. It wasn't the chirpy, optimistic ring of a friend calling. This was the insistent, slightly tinny jangle of the landline, a sound that had come to signify impending doom. My mother froze, water dripping from her hands onto the linoleum floor with a soft plink, plink. My father practically jumped, his head snapping towards the sound as if it were a gunshot. The silence that followed was immense, heavy, pressing down on my eardrums. I could hear the frantic beat of my own heart, a hummingbird trapped in my chest. Finally, my father stirred, moving with the sluggishness of a man walking through deep mud. He picked up the receiver, his voice a low, gravelly mumble. "Hello? Yes, this is he. I see. No, I haven't forgotten. Look, I told you, I'm working on it. Yes, I understand the terms. You can't just... No, please, don't..." His voice trailed off, a pathetic, strangled sound. He hung up the phone with a slow, deliberate click that reverberated through the quiet house like a final judgment. He turned, his face a mask of defeat, eyes hollow. He didn't meet my gaze, but instead looked past me, at the stained wall calendar. My mother, still at the sink, let out a small, choked sob. It wasn't a loud, dramatic cry, but a quiet, broken sound, like a bird with a clipped wing. It ripped through me. It wasn't just the debt. It was the way it was tearing them apart, twisting them into shadows of themselves. It was the way it was stealing their dignity, their joy, and by extension, mine. That night, I lay awake in my narrow bed, the smell of mildew from the damp basement wafting up through the floorboards, mingling with the faint scent of my mother's cheap lavender air freshener. The distant chirping of crickets outside my window did nothing to soothe the frantic buzzing inside my head. I thought about the worn-out sneakers I couldn't replace, the school trip I couldn't afford, the way my friends talked about future plans, with a carefree confidence I could only envy. But more than that, I thought about the silence, the choked sob, the defeated slump of my father's shoulders. Something in me snapped. It wasn't anger, not really. It was a cold, hard resolve, a desperate surge of self-preservation, mixed with a fierce, almost primal need to protect the fragile remnants of my family. I couldn't stand it anymore. I couldn't stand the fear, the shame, the suffocating lack of air. I had to do something. But what could a 14-year-old do? I wasn't a genius, not a prodigy. I was just... me. I looked around my room, sparse and unadorned. My eyes landed on the window. It was streaked with grime, a hazy film obscuring the view of the overgrown backyard. And then it hit me. It was so simple, so painfully obvious I almost laughed. People needed clean windows. Houses needed clean exteriors. It wasn't glamorous, but it was essential.
And I could do it. I was strong, I was meticulous, and I wasn't afraid of a little hard work. The next morning, the idea was still burning brightly, refusing to be extinguished by the harsh light of day. I slipped out of bed before anyone else was awake, the floorboards creaking softly under my bare feet. The house was still, holding its breath. I tiptoed to the garage, a cavernous space filled with my father's abandoned tools and the ghosts of his failed business dreams. The air in there was heavy with the scent of old oil, sawdust, and mildew. I found a bucket, cracked but usable, and an old, stiff-bristled brush. Tucked away on a dusty shelf, behind a stack of rusted paint cans, I found a half-empty bottle of window cleaner and a tattered, lint-covered rag. It wasn't much, but it was a start. My first business meeting was with Mrs. Henderson, the sweet elderly lady next door, whose hydrangeas had long since recovered, unlike our finances. I walked over, my heart thumping a frantic rhythm against my ribs, the bucket clanking softly against my leg. The morning sun was already warm on my skin, and the air smelled of freshly cut grass from down the street. I took a deep breath, the scent of summer filling my lungs, and knocked on her brightly painted yellow door. She opened it, her kind eyes crinkling at the corners. "Why, hello, dear. What a surprise." Her voice was soft, like worn velvet. "Good morning, Mrs. Henderson," I said, trying to keep my voice steady, though it felt thin and reedy. "I was wondering. I'm starting a small business, cleaning windows and doing a bit of power washing for houses. I saw your windows and I thought, well, they could use a good scrub. I could do your whole house, inside and out, for a fair price. And I promise I'll do a good job." She looked at me, a small smile playing on her lips. Her gaze was gentle, appraising. "A business, you say? Well, isn't that something? How much are you charging, young man?" I had rehearsed this. "For your house, because you're a good neighbor, I'd do it for $50. And I'll even clean your gutters if you want, for an extra 20. I held my breath, the words hanging in the humid air between us. $50 felt like a fortune. She chuckled, a warm, comforting sound. $50, you say? And gutters too? Well, all right. You've got yourself a deal, but you be careful on that ladder, you hear?" A wave of relief, so profound it almost buckled my knees, washed over me. "Yes, ma'am. Thank you, Mrs. Henderson. I'll start right away." I worked all day, a frantic blur of scrubbing, rinsing, and wiping. The sun beat down, sweat trickling down my back, soaking my t-shirt. My arms ached, my shoulders screamed, but I didn't stop. I borrowed Mrs. Henderson's sturdy aluminum ladder, carefully positioning it against her immaculate siding. I learned to use the squeegee in long, even strokes, watching the dirty water stream away, revealing sparkling panes of glass. The smell of Windex and clean glass became my perfume. By the time I finished, as the sun dipped towards the horizon, painting the sky in fiery oranges and purples, I was exhausted, but exhilarated. Mrs. Henderson came out, a glass of iced tea in her hand, and surveyed my work. She smiled, a genuine, delighted smile. "My goodness, they're practically invisible." "Wonderful job, dear." "Absolutely wonderful." She pressed a crisp $50 bill into my sweaty palm, then, with a wink, pulled out another 20. "For the gutters, and for your excellent work ethic." $70! $70! It felt like I was holding a small piece of the sun. The paper crackled in my hand, real, tangible proof of my effort. I thanked her profusely, my voice thick with emotion, and practically floated home. That night, I laid the money on my desk, smoothing out the wrinkles. It didn't smell like fear anymore. It smelled like possibility. The next few weeks were a whirlwind. Word of mouth spread quickly in our quiet suburban neighborhood, Mrs. Henderson told her bridge club. Mr. Davies, whose windows I cleaned next, told his golf buddies. Soon, my bucket and squeegee became extensions of my hands. I invested in better equipment, a proper squeegee, a telescoping pole, a sturdy ladder I found at a yard sale. I even saved up enough to rent a small, walk-behind power washer for a weekend, tackling grimy driveways and mildewed siding. The roar of the machine, the satisfying hiss of water blasting away years of dirt, became a symphony of progress. My parents initially were ambivalent. They saw the money, of course. My father would nod, a faint flicker of something akin to pride in his eyes,
but it was quickly overshadowed by the usual cloud of worry. My mother would say, "That's good, honey, but don't overdo it. You need to focus on your schoolwork." But then, her hand would reach out, almost instinctively, for the cash I laid on the kitchen counter. "Just put it towards the bills, Mom," I'd say, my voice a little too eager, a little too hopeful. "It'll help, right?" "Of course, darling," she'd reply, her fingers already counting the crisp bills. "Every little bit helps." And it did at first. The phone calls lessened. The strained silences eased, replaced by a cautious optimism. We bought better groceries. My mother even allowed herself a small, new plant for the windowsill. The metallic tang of fear began to dissipate, replaced by the faint, fresh scent of lemons from the new dish soap. And I started to believe we could actually climb out of the hole. I was working harder than any 14-year-old I knew, sacrificing weekends, foregoing trips to the movies with friends, but I didn't care. I was building something. I was fixing something. But then, subtly, almost imperceptibly, things began to shift. The requests for money became less about helping and more about providing. One evening, I walked in, exhausted but satisfied, my pockets heavy with the day's earnings. I'd just finished a huge job, a 2-story house with a wraparound porch. My arms ached, but the satisfaction was immense. I tossed my backpack onto my bed and walked into the living room, ready to announce my triumph. My father was sitting on the couch, staring at an open magazine, though his eyes weren't focused on the page. "Son," he said, without looking up. "Your mother and I were talking. We really need to get the car fixed. The brakes are starting to grind. It's not safe." I nodded, peeling off a $20 bill from my wad. "How much is it going to be?" He finally looked at me, a strange expression on his face, a mixture of gratitude and something else I couldn't quite place. "Well, the mechanic said it'd be about $200, plus the new tires we need for winter, another $300. My hand froze. $500. That was almost everything I had saved from the past 2 weeks. I wanted to replace my worn-out phone, maybe buy some new clothes, things I hadn't allowed myself. $500? I repeated, my voice thin. My mother emerged from the kitchen, wiping her hands on a dish towel. Her gaze was direct, unwavering. "It's for the family, dear. We all need to be safe, and we can't afford it otherwise." Her tone was gentle, but there was an underlying firmness, a quiet expectation that left no room for argument. I felt a cold knot tighten in my stomach. It wasn't just about helping anymore. It was about filling a bottomless pit. This wasn't just my money. It was their money for their problems, and my role was simply to provide it. The dream of a bright, clean future, a home bought in cash, felt suddenly distant, obscured by the familiar grime of our present. The fear, I realized, hadn't completely gone away. It had simply shifted from the parents' faces to my own heart. I handed over the $500. The silence that followed was different this time. It was not heavy with debt, but with a new kind of burden. It was the silence of expectation, and the quiet, growing resentment of a boy who was starting to feel like a cash machine. Minha mão estendeu os $500, as notas dobradas e amassadas com a própria esperança que eu sentia escorrer por entre meus dedos. O papel verde, áspero, quase suado de tanto tempo guardado em meu bolso, parecia queimar-me na palma. Minha mãe, com um movimento suave e quase imperceptível, pegou o dinheiro. Seus dedos rocaram os meus, uma sensação fria e distante. Não houve obrigado explícito, nem sorriso aliviado. Apenas aceno de cabeça, os lábios apertados numa linha fina que eu já conhecia bem. A expressão de quem aceita o que lhe é devido, sem questionar a fonte ou o custo. Ela virou-se, o pano de prato ainda pendurado em seu ombro, e caminhou em direção à pequena escrivaninha de madeira escura na sala, onde guardava os documentos e o que restava do orçamento familiar. Eu a observei. Os passos dela eram leves, quase silenciosos, mas para mim cada deles reverberava como tambor em meu peito, marcando a cadência da minha perda. O som abafado da gaveta se abrindo, depois o farfalhar das notas sendo guardadas, o clique seco do fecho. Cada som, uma pontada.
O silêncio que se instalou então não era o silêncio pesado da dívida pendurada sobre nossas cabeças, como antes. Não era o silêncio tenso de discussões abafadas ou o vazio de uma geladeira quase vazia. Este era um silêncio diferente, mais insidioso, mais profundo. Era o silêncio de uma expectativa cumprida, mas não satisfeita. Era o silêncio que parava depois que a última gota de um copo já cheio transborda, mas ainda assim o copo parece vazio. Era o silêncio que me dizia: isso é o que você faz. Isso é quem você é para nós. O no frio em meu estômago não se desfez, ao contrário, apertou-se, tornando-se uma bola de chumbo que pesava em minhas entranhas. Meus ombros encolheram-se ligeiramente, como se para me proteger de um golpe que ainda não havia chegado, mas que eu sabia ser iminente. O ar na sala, que antes parecia carregado de tensão, agora parecia rarefeito, difícil de respirar. E eu conseguia sentir o cheiro residual de cebola frita da cozinha, misturado ao aroma mofado dos livros antigos na estante, e o cheiro doce e um pouco empoeirado do aromatizador de ambientes, que minha mãe insistia em usar para mascarar o cheiro de casa velha. Meu pai, que até então estava em algum canto da sala, mexendo no rádio antigo, virou-se. Seus olhos encontraram os meus por um breve instante. Não havia gratidão explícita, apenas um reconhecimento silencioso, quase como o de um general para um soldado que acabou de cumprir uma ordem, sem emoção, sem calor. Ele pigarreou, ajustou o volume do rádio para uma estação de notícias e resmungou algo sobre a economia do país. A conversa sobre o carro, sobre a segurança, sobre a necessidade, parecia ter evaporado. O problema estava resolvido e com ele a necessidade de qualquer diálogo mais profundo. E eu permaneci ali, em pé no meio da sala, sentindo-me deslocado, como uma peça de mobília que acabou de ser movida e ainda não encontrou esse novo lugar. O brilho da tela do meu celular, há muito tempo rachada e quase inútil, parecia zombeteiro em minha mente. Aquele novo modelo, que eu havia pesquisado exaustivamente online, com SUA câmera nítida e bateria de longa duração, parecia agora um luxo indecente, uma fantasia infantil. As roupas novas que eu sonhava em comprar, para me livrar das manchas desbotadas e dos buracos minúsculos nas que eu havia, eram agora apenas trapos em minha imaginação. O jantar está pronto, querido, minha mãe anunciou sua voz neutra, quebrando o silêncio. Vá lavar as mãos. E eu me movi mecanicamente em direção ao banheiro, a água fria da torneira parecendo cortar meus dedos, mas incapaz de lavar a sensação pegajosa de vazio que me envolvia. Na mesa, o cheiro de arroz com feijão e carne moída, a comida básica e reconfortante de todas as noites, parecia agora sem gosto antes mesmo de eu provar. O vapor que subia do prato embacava meus óculos, e por um momento o mundo pareceu um borral cinzento, assim como meu futuro. Durante o jantar, a conversa girou em torno de amenidades. Meu pai falou sobre um noticiário, sobre um novo programa de TV que ele queria assistir. Minha mãe comentou sobre a vizinha e o estado do jardim. Nenhuma menção ao carro, nenhuma menção ao dinheiro, nenhuma menção ao meu sacrifício. Era como se o incidente nunca tivesse ocorrido, como se os $500 tivessem brotado do chão. E essa omissão, mais do que qualquer palavra, cimentou a sensação de que meu papel era apenas suprir, sem questionar, sem ser reconhecido. E eu comia em silêncio, empurrando a comida pelo prato, sentindo o peso do olhar de minha mãe de vez em quando. Não era um olhar de julgamento, nem de pena. Era um olhar de observação, de monitoramento, como se ela estivesse avaliando a máquina, certificando-se de que ainda estava funcionando corretamente. A cada garfada, eu sentia o ressentimento borbulhar em meu peito, um gás amargo que subia pela minha garganta e me impedia de desfrutar até mesmo o sabor familiar do tempero. Você está tão quieta hoje, minha mãe comentou em um dado momento, sem desviar o olhar do prato.
Estou cansado, respondi, a voz mais rouca do que eu esperava. E era verdade. Cansado de trabalhar, cansado de sonhar, cansado de dar. Meu pai, sem levantar os olhos, acrescentou: é bom que esteja, filho. Sinal de que trabalhou duro. É assim que as coisas funcionam. As palavras dele, ditas com a melhor das intenções, soaram como um veredito, uma confirmação de que eu estava preso em um ciclo. Minha mão apertou o garfo com tanta força que meus nus dos dedos ficaram brancos. Não era mais apenas sobre ajudar a família. Era sobre a anulação de mim mesmo. A cada nota que eu entregava, sentia um pedaço de mim se desintegrar. Meus próprios desejos e aspirações se transformando em cinzas para aquecer o fogo da necessidade alheia. Depois do jantar, ajudei a recolher a mesa. O tilintar dos pratos, o barulho da água corrente na pia, o ranger da esponja nos talheres. Cada som era uma melodia monótona que embalava meu desespero silencioso. Lavei os pratos, sentindo a água quente queimar minhas mãos e a espuma de detergente escorregar por entre meus dedos, assim como o dinheiro havia escorrido. Quando os últimos pratos estavam secos e guardados, e a cozinha cheirava a detergente de limão, eu me retirei para o meu quarto. O quarto que eu dividia com a sombra de mim mesmo, com os sonhos que pareciam agora tão distantes quanto as estrelas. A porta rangeu ligeiramente ao se fechar, isolando-me do som abafado da televisão na sala e do murmúrio da voz de meus pais. O silêncio do meu quarto, no entanto, não era um alívio. Era um silêncio preenchido pelo eco dos $500, pela imagem do meu celular quebrado, pelas roupas velhas empiladas na cadeira. Deitei-me na cama, o colchão afundando sob meu peso, e o cheiro de umidade que parecia impregnar tudo ao meu redor me envolveu. Olhei para o teto, onde uma mancha de umidade antiga se espalhava como um mapa de um território desconhecido e inóspito. A promessa de uma casa própria, comprada à vista, limpa, brilhante, uma tela em branco para a minha vida, parecia agora uma miragem distante no deserto da minha realidade. E eu queria sentir a solidez de paredes novas, o cheiro de tinta fresca, a sensação de possuir algo que fosse asterisk meu construído com meu próprio esforço e sacrifício, não para tapar buracos alheios. Mas agora, o horizonte estava turvo, obscurecido pela névoa da expectativa, pela sujeira familiar do nosso presente que se recusava a ser varrida. O medo, eu percebi, não havia realmente desaparecido. Ele havia apenas se transformado, de uma apreensão abstrata de ruína, para uma angústia muito mais pessoal e sufocante. Era o medo de que eu nunca sairia dali, de que cada centavo que eu economizasse seria drenado, sugado pelo pouco sem fundo de nossas necessidades. O medo de que a segurança da família significaria a prisão da minha própria vida. E, junto com esse medo, o ressentimento crescia, uma planta venenosa em meu coração, que ameaçava sufocar qualquer vestígio de amor ou lealdade que eu ainda pudesse sentir. Era a máquina de dinheiro, e a cada vez que a alavanca era puxada, sentia minhas engrenagens rangerem, corroídas pela amargura. O medo, eu percebi não, havia realmente desaparecido. Ele havia apenas se transformado, de uma apreensão abstrata de ruína para uma angústia muito mais pessoal e sufocante. Era o medo de que eu nunca sairia dali, de que cada centavo que eu economizasse seria drenado, sugado pelo pouco sem fundo de nossas necessidades. O medo de que a segurança da família significaria a prisão da minha própria vida. E, junto com esse medo, o ressentimento crescia, uma planta venenosa em meu coração, que ameaçava sufocar qualquer vestígio de amor ou lealdade que eu ainda pudesse sentir. Eu era a máquina de dinheiro, e a cada vez que a alavanca era puxada, eu sentia minhas engrenagens rangerem, corroídas pela amargura. Naquela noite, a amargura não era apenas um rangido, era um grito silencioso que ecoava dentro de mim. Olhando para aquela mancha no teto,
Não vi mais mapa, mais espelho da minha própria alma corroída. Algo precisava mudar, e não seria o teto, seria I-U. Levantei-me da cama, a decisão solidificando-se em meu peito como bloco de gelo. E o não seria mais a máquina. E o seria a arquitetura da minha própria fuga. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e libertadores da minha vida. Comecei a dizer não. Não era não fácil, nem sempre explícito, mas desvio sutil de recursos. Não posso agora, disfarçado de planejamento financeiro rigoroso. Cada centavo poupado foi para uma conta secreta, refúgio digital que crescia lentamente, alimentado pela minha determinação e, sim, pela persistência daquele ressentimento que, paradoxalmente, me dava força para seguir em frente. Houve discussos, olhares de desaprovação, acusações veladas de egoísmo, mas eu me mantive firme. A imagem da casa própria, limpa e brilhante, se tornou meu farol, me guiando através da tempestade de culpa e pressão familiar. Não era uma fuga fácil, era uma batalha diária pela minha própria sobrevivência emocional. Finalmente, após anos de esforço e sacrifício, o dia chegou. O e-mail do banco, a ligação do corretor, a confirmação de que a miragem se tornara uma realidade palpável. Não era uma mansão, mas apartamento modesto, no andar superior de prédio tranquilo, com janelas grandes que deixavam a luz entrar. E o mais importante, era meu, completamente meu, comprado à vista, limpo, brilhante, uma tela em branco. A cena final se desenrolou em crepúsculo de fim de tarde, mês depois da mudança. As caixas haviam sido desempacotadas. Os móveis essenciais, cuidadosamente escolhidos por mim, estavam em seus lugares. Deitei-me na cama, nova, firme, o colchão cheirando a tecido limpo, e o travesseiro macio sob minha cabeça. Não havia cheiro de umidade, ou o pó, apenas o aroma suave de sândalo de difusor que eu havia ligado e o frescor da brisa entrando pela janela aberta. Olhei por teto. Era branco. Imaculado. Sem manchas de umidade, sem mapas de desespero. A luz dourada do sol poente pintava as paredes de tom suave de pêssego, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o próprio pulsar da minha paz. Na mesa de cabeceira, as chaves do apartamento repousavam, e o metal frio passado lembrete tangível de uma promessa cumprida. O medo de nunca sair dali havia se dissipado, como a névoa matinal. A angústia, o ressentimento, a sensação de ser uma máquina, tudo isso se desfez, substituído por uma calma profunda, e a satisfação de ter construído meu próprio porto seguro. A segurança da família. Eu finalmente entendi, não precisava ser a prisa da minha vida. Eu havia construído a minha própria segurança, a minha própria ilha, com as minhas próprias mãos e a minha própria determinação. O amor e a lealdade, que o ressentimento ameaçara sufocar, agora podiam respirar, livres da asfixia da obrigação. E eu finalmente sentia-me inteira, em casa.